Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Exide. Nesse vídeo aqui vamos bem direto ao ponto e fazer uma análise atualizada do Bitcoin. Então já vamos direto aqui no gráfico, começando pelo gráfico mensal, porque o nosso objetivo aqui também é fazer com que você, além de se atualizar do preço do Bitcoin, aprenda a fazer a sua análise aí de maneira independente. Então, vamos lá. Primeiro precisamos entender as tendências, isso a gente sempre vai repetir aqui. Se você não consegue entender as tendências e como analisá-las nos tempos gráficos corretos, você sempre vai tender a fazer uma análise incompleta. Então vamos começar por aqui, onde o Bitcoin marcou o seu topo histórico. Desse topo histórico ele fez um fundo aqui nessa região. Depois desse fundo ele se recuperou e fez um topo descendente aqui nessa área, buscando um fundo ascendente, isso indicando um padrão de equilíbrio, porque a gente aqui não deu continuidade no movimento de topos e fundos descendentes para configurar aqui uma tendência de baixa no gráfico mensal, então a gente conclui aqui que nós estamos num grande padrão de equilíbrio aqui no gráfico mensal, porque também ele fez um topo descendente aqui, então você observa que é um topo, um fundo, um topo descendente, ou seja, um topo menor do que o anterior, um fundo ascendente, é um fundo maior do que o anterior, um topo descendente, e aqui ele rompeu esse padrão, perdendo esse fundo. Isso daqui, então, a gente caracteriza que houve um pivô de baixa no gráfico mensal. Então, logo depois de vermos esse pivô de baixa aqui, a tendência natural seria buscarmos por um topo descendente, mas você vê que o preço do Bitcoin esticou bastante até essa região aqui e estamos quase chegando aqui na linha do último topo. Isso indica que muito provavelmente não vamos ver uma continuação aqui desse pivô de baixa, rompendo aqui o último fundo, porque já esticamos demais para cima. E isso faz com que os ursos não tenham força suficiente para reverter essa tendência aqui. Então, naturalmente, o que vamos ver aqui é a busca por um fundo ascendente, uma vez que muito dificilmente os touros vão ter força para romper aqui essa resistência do último topo, sem que antes façamos um pivô de alta. Então, para a gente dar continuidade aqui na reversão dessa tendência, precisamos formar aqui um fundo ascendente, para depois romper o topo anterior, formando um pivô de alta aqui, e aí sim a gente inicia um padrão de alta no gráfico mensal, vendo topos e fundos ascendentes. Enquanto não, nós vamos dar um zoom aqui nesse gráfico para entender melhor como está a situação dele no gráfico semanal. Então, estamos aqui, esse é o gráfico semanal do Bitcoin. Vamos entender aqui como estamos no gráfico semanal, como é que está o movimento do preço, como é que está essa tendência aqui no gráfico semanal. Então vemos o último topo aqui nessa região, tendo formado um fundo e agora um topo descendente. E por enquanto aqui a gente vê o preço do Bitcoin se movendo nesse grande padrão de equilíbrio aqui, ainda numa indefinição se vamos romper esse último topo aqui, dar continuidade nesse movimento. Ainda não dá para ver aqui no gráfico semanal com clareza se isso daqui é um fundo, então nós estamos aqui nesse grande padrão de equilíbrio no gráfico semanal. E para entender se isso daqui já é um fundo ou se isso daqui já é um topo, a gente precisa dar um zoom no gráfico diário. Então aqui no gráfico diário vamos entender como é que está o movimento de preços aqui do Bitcoin. Então vemos aqui um padrão de topos e fundos ascendentes, tendo o Bitcoin formado um topo aqui nessa região, e aqui nesse movimento ele perdeu aqui o último fundo nessa região, então nós perdemos esse grande movimento aqui de alta do Bitcoin. Então logo depois desse fundo ele veio buscar por um topo descendente aqui nessa região. Logo em seguida vemos um fundo aqui nessa região e um topo duplo aqui, indo buscar aqui por um fundo ascendente
nós perdemos o último fundo aqui nessa região. Viemos buscar por um topo descendente e rompemos o último fundo, formando um pivô de baixa aqui no gráfico diário. Então aqui nós entramos num pequeno padrão de tendência de baixa aqui no diário. Aqui você pode ver melhor aqui, puxando uma linha desse topo para um fundo aqui, um topo descendente, um fundo descendente. Isso aqui é um pivô de baixa. Mas logo em seguida fomos buscar por um topo descendente e rompemos o topo anterior. Então esse movimento de baixa aqui já foi perdido. E agora estamos brigando aqui nessa região de preços, nesse topo maior e esse fundo menor. Aqui vemos o último fundo nessa região e o último topo duplo aqui nessa região. Então aqui vemos essas linhas aqui da parte de cima como resistência e as da parte de baixo como suporte. Então aqui por enquanto nós estamos num grande padrão de equilíbrio aqui também no gráfico diário, porque ainda temos uma indefinição da continuação ou não desse grande movimento de alta aqui. Esse movimento aqui ainda está indefinido, porque não saímos aqui desse range de preços aqui no gráfico diário. Então, é nisso que estamos vendo agora. Então, não tem muito o que fazer aqui no Bitcoin, porque muito provavelmente nós ainda vamos ficar um tempo aqui nesse range de preços. Então, a tendência aqui é que ele vá afunilando esse padrão de equilíbrio aqui, sempre buscando topos inferiores e fundos superiores até ele romper para um lado ou para o outro. A gente começar aqui a fazer boas operações aqui no Bitcoin. Por enquanto, o máximo que dá para fazer em Bitcoin aqui é aproximar para os gráficos menores e entendendo esse padrão de tendências, que é um padrão universal de tendências, topos e fundos descendentes ou ascendentes, para aí sim nos gráficos menores te dar alguma possibilidade de entrada no preço do Bitcoin. Então, se você aproximar aqui para os gráficos menores, você possivelmente vai conseguir entrar aqui em algum pivô de alta ou alguma reversão. Aqui, por exemplo, uma boa entrada aqui de compra seria aqui. Ele buscou aqui a partir desse fundo ele buscou um topo, um fundo e rompeu o topo anterior. Então aqui nós vemos um pivô de alta que poderia ser um bom ponto de entrada aqui nesse rompimento, usando aqui um pouco abaixo da base do último fundo como um stop. Lembrando, porque se o Bitcoin perde esse último fundo, ele perde esse padrão de alta aqui que ele já vem tendo já há algumas horas. Então, por enquanto é isso. Gráfico do Bitcoin bem tranquilo. A gente está trabalhando aqui num range de preços de um padrão de equilíbrio. Se você quiser fazer algum trade aí no Bitcoin, é só você identificar esses movimentos de pivô de alta, pivô de baixa, sem muita pirotecnia, sem muito indicador. É só ver o rompimento do pivô, colocar o stop um pouco mais embaixo do último fundo e fazer a sua compra aqui no rompimento do último topo. Não tem mistério nenhum. Se você quiser fazer trade no Bitcoin, é para isso que você tem que olhar. E se você quiser entender tendências, se você quiser ver como está o Bitcoin, é só você fazer esse tipo de análise. Identificar topos e fundos e entender em qual padrão ele se encontra. Nada além disso. Se você conseguir fazer isso com qualidade, você já está bastante à frente da maioria das pessoas aí que estão se aventurando no mercado, usando indicadores e outras coisas mais aí que o pessoal inventa sem fundamento nenhum, induzindo as pessoas ao erro. É bem simples, você vê que a gente não usou nenhum tipo de indicador aqui nesse gráfico. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre pequenas entradas, pequenos movimentos de preço, se você quiser
discutir sobre as suas análises, se você quiser discutir sobre as nossas análises, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de interesse em operar criptomoedas, você precisa entrar no nosso grupo do Telegram, vou estar deixando o link na descrição aqui desse vídeo. Se você quiser conhecer também a nossa sala de operações, lá nós compartilhamos em tempo real todas as operações que fazemos aqui, todos os movimentos de entrada e saída nas altcoins que nós fazemos aqui 24 horas por dia, é lá que nós compartilhamos. Então, vamos deixar também o link aqui na descrição para você conhecer. Então é isso aí, por hoje é isso. Estamos olhando aqui para o Bitcoin, acabamos de fechar aqui o candle diário e vamos ficar observando aí como o Bitcoin vai se comportar dentro desse range aí, desse padrão de equilíbrio. A tendência aqui agora é perder a volatilidade. Então, vamos ficar de olho. É isso aí, pessoal.